Bom, nesse fim de semana tivemos as eleições legítimas de Nicolás Maduro, que foi reeleito, né? Isso segundo a direção do PT, né? Então, eu não lembro, não é a direção do PT, é o diretório, né, do PT, não lembro como é que chama. Bom, o PT, como partido e tal, reconheceu as eleições do Maduro como sendo legítimas, e ainda disseram que ela foi pacífica, né? Duro de engolir. Bom, tirando ironias à parte, nesse fim de semana, então todo mundo soube que aconteceram as eleições lá na Venezuela e, para surpresa de ninguém, o Maduro foi reeleito com fraudes que estão na cara de todo mundo, ou seja, as fraudes são explícitas. Aliás, o que surpreendeu nessa eleição não foi ter fraude, mas sim o nível da roubalheira, né? Por quê? Porque se esperava que as fraudes fossem um pouquinho mais sofisticadas, né? Que tivessem já previamente com os boletins já adulterados e tal, fosse uma coisa mais bem feita. Não, a fraude foi bem feita na cara dura, não há nenhuma relação entre os boletins de urna com o resultado que foi apresentado. E mais, segundo alguns influencers, somando a votação de todos os candidatos, deu mais de 100% realmente. É um milagre da matemática, né? Realmente é impressionante. O que eles devem ter feito? O Maduro deu ordem para fraudar as eleições, lá para o presidente da CNN, né, que seria o TSE, equivalente ao TSE do Brasil, e ele deve ter pedido lá para algum estagiário alterar os dados. Só que ele deve ter escolhido um estagiário muito burro para ter alterado os dados. Acho que talvez uma inteligência artificial teria alterado os dados ou ter feito uma tramóia muito melhor do que a que fizeram, né? Bom, nós estamos aí comentando com um certo deboche, mas na realidade a Venezuela está passando lá por uma crise e é muito triste tudo isso, né? Vamos voltar um pouco atrás. Todo mundo sabe que existe o Foro de São Paulo, que foi feito por Lula e por Fidel Castro, que fizeram várias reuniões, que no começo a mídia esquerdista dizia que era conspiração inventada pela direita, mas de fato o Foro de São Paulo existe, foi feito, existiram essas reuniões, inclusive nessas primeiras reuniões estava lá o Celso Amorim, né? Foi o diplomata enviado pelo Lula lá na Venezuela, né? Daqui a pouco eu volto a falar dele. Então, o objetivo desse Foro de São Paulo era então fomentar o socialismo na América Latina de modo a fazer a Unisul, espécie de união das repúblicas socialistas soviéticas da América Latina, né? Eu não lembro se era da América Latina ou América do Sul, acho que é América Latina, né? E aí então houve então vários governos esquerdistas numa primeira fase, né? Lula pela primeira fase, teve Kirchner lá na Argentina, outros de esquerda lá no Uruguai, como Mujica e tal. Então houve uma primeira onda de esquerdismo na América Latina. Aí a roda da história andou, muitos governos esquerdistas perderam seus mandatos, o Lula indicou a Dilma foi afastada, agora infelizmente ele volta ao poder aí numa segunda fase. O Chile agora tem um governo de esquerda, a Colômbia tem um governo de esquerda, a Argentina tinha, agora o Milei está surpreendendo para o bem lá na Argentina, né? Então nós temos aí uma nova onda desse esquerdismo requentado, desse esquerdismo ultrapassado, desse socialismo falido, que alguns sociólogos do exterior apelidaram de onda rosa, que seria mais fraca que a primeira onda, que teria sido chamada de vermelha. Então eles deram o nome naquela primeira onda mais forte, de vermelha, né? E essa segunda onda mais fraca de rosa. E o único regime que varreu essas ondas, né, iniciais sem ter alternância de poder foi o regime da Venezuela. Então o primeiro foi o Hugo Chávez já tinha um histórico de golpismo, conseguiu o governo lá nos anos 1990 na Venezuela, teve um golpe, mas ele consegue voltar ao poder. Os golpistas na Venezuela acabaram não trabalhando bem a questão, ele foi apiado do poder Hugo Chávez, voltou,
morreu de câncer, indicou o seu sucessor, que é o Nicolás Maduro, que está lá na Venezuela, né? E como todo governo esquerdista quer se perpetuar no poder até morrer, né? Esse é o objetivo de todo governador, ou até não aguentar mais e desistir. Então, para todo lugar que a gente vê governo esquerdista, né, eles se perpetuam no poder até não aguentar mais. Fidel Castro, Kim Il-sung na Coreia, agora o neto dele, na União Soviética, para tudo quanto é lugar, a gente vê figuras ultrapassadas, figuras criminosas que não conseguem largar mais o poder, quer dizer, tem um apego ao poder de forma inacreditável. E esse Maduro realmente demonstra um apego no poder típico desses esquerdistas. Porque vejamos, né? Quais são as duas possibilidades da Venezuela? De um lado, ele ir embora da Venezuela e ter uma vida boa no exílio, ele já é rico, já vai continuar indo em restaurante, vai poder continuar indo em churrascarias caras da Turquia, poderia ter uma vida muito boa no exílio, né? Mas ele abandonou essa vida boa no exílio para continuar na Venezuela, maltratando o povo, levando o povo à fome, ao desespero, forçando as pessoas a emigrarem. É impressionante o apego do poder. O apego do poder é tão forte que ele prefere ver as pessoas passando fome, prefere ver o país à ruína do que ele ter que abandonar o governo. Realmente é inacreditável de dois lados. A maldade, né, dele querer permanecer na Venezuela, estou dando o exemplo do Maduro, mas vale para qualquer governo esquerdista, e também o apego ao poder. Daí aquele princípio que o poder absoluto corrompe absolutamente, né? E também vale aquele outro princípio, que na realidade é uma paráfrase de outro, que diz o seguinte: morra a população, mas salvem-se os princípios que defendemos. Isso aqui casa como uma luva para o socialismo. Então, o socialismo leva a fome, a miséria em tudo quanto é lugar do mundo. Mas eles querem continuar alimentando o terror e a fome em todo lugar, porque vale mais os princípios do que a vida humana, né, para os socialistas. E é isso que acontece na Venezuela: o apego ao poder, o apego a princípios fracassados, levando a fome e o desespero na Venezuela, e ele não quer abandonar isso. Ele prefere ver o povo de fome prefere ver o povo em desespero do que ele ter que largar o poder, né? Então, o Maduro parece realmente um psicopata mesmo. Só o jeito dele dançando nos comícios, fazendo sorteios ridículos, declarações completamente estapafúrdias, se vê que não é uma pessoa assim problemática, né? E o Lula já tem um histórico, né, de apoio a ele. Tem um vídeo famoso, só citar lá no YouTube, o Lula de bigodinho, já faz um bom tempo, apoiando a eleição do Maduro, dizendo que o Maduro era democrata, que havia democracia na Venezuela e tal. Então já é um longo histórico de ligação entre PT e Maduro, né? E o Chávez primeiro e depois aí o Maduro, né? Então nessa eleição, dizem que essa eleição só aconteceu por pressão do Lula e de mais alguns outros. Então deve ter corrido nos bastidores: ó, Maduro, faz a eleição aí, no final você vai fraudar mesmo, mas aí você vai passar como democrata, né? E é isso que ele pensou, né? Falou assim: eu vou perder essa eleição. É bobo, ele sabe que ele ia perder a eleição, porque ninguém vai votar nele na Venezuela, e ele sabe que ele ia ter que fraudar as eleições. A surpresa foram de duas ordens. Primeiro, a fraude ter tanto ser na cara dura, tão mal feita e grotesca, e segundo, a quantidade de protestos, né, que está acontecendo na Venezuela. Então o povo está protestando, o povo cansou. Muitos devem estar pensando: isso aqui é a última chance da Venezuela, se não tiver isso nós vamos para a fome ou para a imigração. Então o pessoal foi para as ruas, estão protestando. Já tem mais de 40 pessoas presas, já teve 4 mortos, né? E o Maduro não arreda o pé, falou: não, minha eleição é legítima, e deixa o povo lá se matando, né? Eles pediram para ele apresentar os boletins das urnas e provar que a eleição foi legítima, não conseguiu demonstrar, né? O enviado do Lula lá, o Celso Amorim, está lá tentando negociar com ele alguma coisa. O Celso Amorim sempre dá declarações favoráveis a esses governos esquerdistas, né? Então tá lá
tentando negociar alguma coisa. Nesse meio tempo, governos com visões democráticas mais firmes que o nosso, infelizmente, como Milei na Argentina, mesmo o Boric, que é socialista no Chile, acabaram dizendo na cara dura e na cara do Maduro que as eleições foram ilegítimas. E aí criou-se incidentes diplomáticos entre a Venezuela e várias nações, né? Também com o Panamá, a República Dominicana. E ao que parece, segundo informações do jornal, já 7 embaixadores foram convidados a se retirar da Venezuela, e a Venezuela então cortou relações aí diplomáticas, ou está em vias de cortar relações diplomáticas com a Argentina, Chile, Uruguai e mais alguns outros, né? E o Brasil aí está em banho-maria, cozinhando a circunstância, né? O Lula não sabe o que fazer. As duas soluções do Lula são ruins. Se ele reconhece o Maduro, fica mal porque é realmente um golpista, e se não reconhece, ele rompe aqueles laços de amizade que vêm do Foro de São Paulo, né? Então estamos ainda no calor dos acontecimentos. Tudo que a gente sabe é divulgado ou por influencers, né, ou pela grande mídia. Então não sabemos detalhes, não sabemos os bastidores. O que nós temos que fazer é rezar, né, para que a situação na Venezuela termine da forma mais conveniente, mais pacífica possível. E qual seria ela? O Maduro renunciar e reconhecer que ele perdeu a eleição e dar posse para o seu sucessor, né, que parece, segundo consta, teria ganho a eleição entre 60% e 70% dos votos, o que é compatível com as pesquisas de opinião. Se isso vai acontecer, eu pessoalmente não acredito. Eu acho que pelo perfil psicológico do Maduro, pelo apoio que ele está tendo da Rússia e da China, pelo apoio que ele tem entre os militares e a cúpula de comando, eu acho que ele vai sustentar o seu regime, mesmo à custa do sangue da população. Ele não vai ter a hombridade de sair de campo e ir por exílio. Ele vai insistir, vai pôr as tropas na rua, vai matar, vai prender, vai sufocar. Eu acho que, infelizmente, ele tem todos os meios para manter a repressão e para manter esse regime sanguinário na Venezuela, né? Mas vamos esperar e vamos rezar que não seja essa a solução. Bom, antes de finalizar, gostaria de recomendar os livros que nós estamos fazendo campanha, né, na nossa editora Caravelas. Nós criamos uma editora chamada Caravelas e o nosso primeiro lançamento sobre a Revolução Francesa. Lembrando que todos esses ditadores, quer direto ou indiretamente, se basearam no terror da Revolução Francesa, né? O período do terror vinculado ao triste Robespierre gerou um exemplo, o terror como arma política, né? Então, a Revolução Francesa, com Robespierre, foi uma coisa paradigmática, serviu como exemplo para todas as revoluções comunistas do século XX e XXI, na qual o terror é usado como instrumento político de pressão e de manutenção de regimes, né? Então, é fundamental para entender o comunismo, a Revolução Francesa. Então não perca a oportunidade de adquirir esses 2 livros sobre a Revolução que são inéditos no mercado brasileiro, com 30% de desconto. Vamos ficando por aqui, obrigado.